Lembrando também que isso não foi só um fator, lembrando que é uma somatória de fatores que a gente está tentando aqui entender essas possíveis causas, né? Então são vários momentos aí. A gente viu muitos pontos de fragilidades aqui nessa estrutura. A gente tem essa de 2012, essa de 2019. Com essas duas aqui, vocês estão vendo aqui no canto inferior esquerdo aqui o momento da ruptura que teve, né? Depois vou estar falando para vocês, a gente vai chegar na parte de fundações, para vocês entenderem a sapata de divisa aqui, né? Porque essa casa ela está apoiada nesses dois pilares aqui. Então, se a gente chegar bem perto aqui, como eu já falei para vocês, eu já cheguei nesse cálculo de uma fachada aqui de 5, mais ou menos, por 10 de fundura, né? Então, alguns pontos de fragilidade que a gente tem, principalmente nesse pilar aqui, porque eu cheguei bem perto dele aqui, posso dar um zoom maior para vocês, e que nesse pilar, essa seção, lembrando que a NBR 6118, ela recomenda um pilar de uma seção de 360 centímetros quadrados. Esse daí é só você fazer uma seção de 11,5 por 15 ou 12 por 15, você vai chegar nos 180 centímetros quadrados. 180 centímetros quadrados, né? Então é metade. Se você pegar qualquer pilar ali, ele vai ter uma área de influência a qual ele vai suportar essa carga. Essa carga de influência, essa área de influência dele aqui, vamos calcular mais ou menos, é quase 4, viu gente? Vamos calcular um 4 ali por 2,5. Na realidade, se você quiser ser mais exato, é 3,84, tá? Por 2,5, que é uma área de influência, que é metade da fachada dele aqui de 5. Então, eu vou chegar nos 9,6 metros quadrados, que é a área de influência do pilar. O que é essa área de influência? É onde ele vai ter a capacidade de absorver as cargas desse pilar, esse aí da frente, tá? E lembrando que se a gente olha para um sobrado desse, a gente vê que uma distância entre um pilar e o outro, se fosse para uma casa térrea, costumo dizer que tá, tudo bem. Mas para um sobrado, pela experiência que a gente já viu muito cálculo aí, você vê que esse 3,84,4, dependendo, até por causa dessa bendita laje aí, que ele tá trabalhando com os trilhos, né, no sentido, né, do vão maior. Eu estaria, para combater essa inércia, eu estaria trabalhando no sentido, nesse outro sentido, né? Para estar combatendo maior esse momento, essa inércia aí da laje, né? Desse vão. Então, geralmente, quando você tem essa obra de 5 por 10, você trabalha os trilhos num vão menor. No vão menor. E aí a gente viu também que os trilhos não estão engatados nessa viga, né? Então é isso. Então, começando pelo nosso pilar, como eu estou falando para vocês, eu vou pegar mais ou menos uma edificação dessa, vai ter um peso aí de 950 quilos, pelo tamanho dela, né? E aí você pega esses 9,6 metros quadrados vezes 950, vai dar 9,120 quilos. Se eu multiplicar por 3, esse pilar aí, ele vai estar suportando uma carga máximo dele de 27.360 quilos ou 27,36 toneladas por esse pilar, né? Que é onde ele poderia estar resistindo no máximo, certo? Acontece que aqui eu tô podendo me basear no concreto bem batido numa obra, isso bem batido, com traço bom, você ali do lado da betoneira. Um concreto bem batido, ele vai alcançar mais ou menos, ele vai suportar um 15 MPa, né? Que é 150 kg por centímetro quadrado. Se você multiplicar pelo 180, que é a área desse pilar, que ele está suportando isso, ele pode resistir até no máximo de 27 toneladas. Esse pilar aqui, que são 3, né? Só que quando eu fiz as contas ali, ele está suportando mais, ele está suportando 27,36. Ele já excedeu a tudo isso. Esse é um grande problema. O outro problema, esse outro problema é que ele não está absorvendo essa carga, o pilar. Ele não está sendo suficiente. A seção desse pilar está subdimensionada.
Esse é uma das possíveis causas, o ponto de fragilidade para vocês. Continuando aqui a nossa análise nesse ponto aqui, que é de maior fragilidade nessa edificação, nessa obra aqui, esse daqui ano aqui de 2019, que a gente pegou no Google Street View, o que realmente aconteceu? Ela tá tendo uma separação aqui das vigas, né? Dos elementos estruturais. Existe uma separação aqui dos elementos, ou seja, esse pilar aqui, ele tá quase como se fosse um pilar rotulado, porque não existe caminhamento de carga aqui no diafragma rígido, né? Porque houve concretagens aqui, todas separadas. Então essa dissipação de tensões, esse caminhamento de tensões e de cargas entre os elementos estruturais, ele não ocorre. A gente vê que está ocorrendo mais nesses pilares de divisa. Então isso estruturalmente, isso não faz sentido nenhum, porque aqui é como se fossem os elementos independentes e eles não estão trabalhando juntos. Isso torna a estrutura muito mais frágil, porque na dissipação de tensões, no caminhamento das cargas, nessa retransmissão do pilar, vai para a viga, nessas retransmissões de tensões, isso não está existindo, né? Ela não está conseguindo transmitir para todos os elementos. Ele não está um trabalho em conjunto perfeito, né? E isso é o problema também que a gente consegue ver, que lá dentro também, aqui embaixo, a gente não consegue ver algum pilar no meio da edificação, por exemplo, e alguns outros pontos da edificação. O problema é que nessa edificação também só há pilares de divisa, então isso torna a edificação mais frágil. E mais ainda lajes, que eu já falei para vocês, no sentido longitudinal. É importante você trabalhar também com as lajes nos menores vãos. Assim, o momento de inércia também, ele corresponde melhor para esse diafragma rígido, né? E então esse é um outro ponto aí também. Ocorre também um vínculo muito frágil entre os elementos estruturais, né? Quando eles poderiam estar trabalhando em conjunto. Bem, iniciando aqui com vocês tipo de fundação que a gente pode ver aqui nessa casa, que foi construído de divisa a divisa, né? De muro a muro. Então, nesse caso, os elementos de divisa que devem ocorrer aí, que seriam os pilares, eles têm que estar apoiados em uma fundação, seja uma sapata, seja uma estaca, seja o que for. Se for até uma estaca também pré-moldada, na cabeça da estaca vai gerar um bloco. E esse bloco também ele deve ser um bloco de divisa. O que é tudo isso? O que vai gerar tudo isso, esses elementos de divisa, né? Essa sapata aí, no caso, vocês podem ver esse terreno aí, que é um terreno, né, imaginário, que pode ser o nosso terreno aí. Essa sapata, ela não pode ir para o vizinho, ela não pode ser executada em outra área, no lote vizinho. Por quê? E se o vizinho lá na frente construir alguma coisa em cima, né? Vai fazer uma sobrecarga nessa sapata, porque inicialmente ela está sendo calculada por uma carga nesse pilar, né? Vamos supor que a gente tenha toda a somatória da edificação, de cima para baixo, somando o peso do telhado, toda a estrutura do telhado, indo para as vigas, né? As lajes, o terceiro piso, que é nesse caso, o segundo, o primeiro piso, né? Então isso gerou umas 100 toneladas força aí. O pilar, ele está no seu centro de gravidade, só que para ele se apoiar na sapata, no centro de gravidade da sapata, vai ocorrer um fenômeno aí que a gente chama de excentricidade. Por quê? Porque no centro de gravidade, no eixo da sapata, onde o pilar deveria estar apoiado, ele não vai poder estar apoiado. Ele não vai poder estar apoiado, porque ele está na divisa. Como é que a gente faz, né? Então essa sapata, ela tá com o eixo dela fora do eixo, né? Ela tá uma sapata excêntrica. Então o centro de gravidade do pilar, ele não está coincidindo com o centro de gravidade da sapata, né? Então ao aplicar essa carga, você aplica essa carga nessa sapata, o que vai acontecer com ela? Esse elemento de fundação, que é uma sapata, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer uma rotação.
né? Ele vai sofrer uma rotação, porque a carga vai para cima da sapata e ela não vai estar apoiada, né? E vai ocorrer um giro desse elemento de fundação. E como é que a gente faz para absorver todo esse giro aí, para anular esse momento? Vai ocorrer um giro, vai ocorrer um momento aí. E como é que a gente faz para isso tudo anular esse momento? A gente vai mandar uma viga de equilíbrio, uma viga alavanca, que vai estar se apoiando nessa outra sapata, né? Essa outra sapata, vocês estão vendo aí uma sapata no centro de gravidade dela, desse pilar. Só que aí, para anular esse momento, a gente vai calcular uma viga alavanca. Essa viga alavanca, ela vai absorver o momento de tudo isso, esse giro, e vai se apoiar nessa outra sapata. Aconselho, esse aqui tá tudo no mesmo nível, as duas sapatas, né? Para que essa sapata aqui não fique com uma carga muito excessiva, não faça esse giro, não ocorra esse momento, e vai para lá para a vizinha dela, que é a forma que a gente encontra de estar anulando tudo isso. Então, esse elemento de divisa, claro que ele não foi executado nessa obra que a gente está vendo, né? Porque é um engenheiro que calcula tudo isso. Então, toda essa tensão desse pilar na sapata, a viga alavanca, viga de equilíbrio. É isso que é solucionado tudo isso. Então, lá na frente, vocês vão estar calculando todo esse tipo de fundação aí, né? Então, com certeza, quando a gente calcula tudo isso num sobrado, quando você constrói de muro a muro, isso tudo é anulado, esse momento, esse giro, né? Essa diferença aí, essa distância que tem do eixo, né? Ocorre esse fenômeno de excentricidade aí também, que vai ter esse giro, tá bom?